Bom, boa tarde para todo mundo, bem-vindos. Hoje eu estou meio chuenzinha. Toda vez que tem uma notícia no jornal, igual aquela absurda da vereadora eleita trans que foi decapitada, aquilo me deixa o dia todo. Nossa, aquilo. Sabe aquele negócio que você olha e fala assim: que porcaria de mundo é essa? Você deixa aquilo, esse tipo de notícia é o tipo de notícia que você acorda, você fica ressaqueado o dia todo, sabe? Você passa todo dia falando assim: que dá uma desanimada, né? faz um negócio desse? Eu já estou nessa ressaca. Acho que cada um tem um ponto que pega, né? Esse é um que me pega, esse é um que eu falo, mas que merda de país, né? Vamos que vamos tentar levantar, né, Francisco? É preciso, né? Mesmo com uns baques, a gente tem que seguir. É um negócio assustador, né? Um país que a expectativa de vida de um grupo é 35 anos. Como que pode? Como que pode um negócio desse? E é tão baixo porque simplesmente são constantemente mortas, né? Esse negócio deixa. Porque você não vê solução. Mas vamos ver o que está mais simples aqui. Isso daqui está muito mais simples e mais. Essa outra parte eu realmente não vejo solução, não vejo o que fazer com isso. Bom, vamos então começar de onde a gente parou. Vamos nos reorganizar e começar de onde a gente parou. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Rosana, Lívia, Renata. Boa tarde, Marcílio, que está sempre aqui. Clayton, tudo mundo bem? Então, vamos começar então a trabalhar do ponto que nós paramos. Nós paramos com uma questão e uma tarefinha, que foi a questão da holófrase, né? Que é importante antes da gente avançar um pouquinho, porque o lugar que a holófrase fica aí, ou na psicose, ou no autismo, ou se na psicose e no autismo, ou se em um e não no outro, nos dá uma certa patinada ou não para o próximo tópico, né? Que a gente vai avançar. Então, a gente está na página 36 da tese. A gente vai começar o 1.4, que é o 1, mas antes disso, a gente vai voltar um pouquinho naquela questão da holófrase, né, Francisco? E depois a gente vai avançar depois desse o 1, que vai falar um pouquinho sobre a questão da alienação e separação, mais especificamente no autismo, a gente avança para o processo de negação da constituição psíquica, para tentar entender as possibilidades de negações que aparecem no texto, inclusive uma para a gente pensar o autismo que a gente vem falando aqui, especificamente aí a elisão, né? Então, vamos tentar avançar nesse sentido, começando por essa questão da holófrase. O que você fez de tarefinha aí, Francisco, para a gente? Então, na discussão anterior, né, levantei essa questão, né, da holófrase em relação ao autismo. Porque como está colocado, né, tanto no texto, né, na tese, como no que Lacan propõe, né, no seminário 11, é de que a holófrase é quando não haveria intervalo entre S1 e S2. Né, até peguei aqui. Quando não há intervalo entre S1, isso é Lacan. S1 e S2, quando a primeira dupla de significante se solidifica, se holofraseia, temos um modelo de toda uma série de casos, ainda que em cada um o sujeito não ocupe o mesmo lugar, né? E aí o que me ficou como questão, quando a gente leu o que ela propõe na tese, é aquela coisa do monolito, né? S1, S2, eu pensei no que se passa, né? Na relação do autista com a linguagem, levando em conta isso que se solidifica também, né, no autismo, se congela, que Lacan vai propor lá na Conferência de Genebra sobre os sintomas de 1975. Ele vai levantar essa questão, né? Há algo que se congela nos autistas, né, e nos ditos esquizofrênicos, né? E isso levanta toda uma discussão, né, para a gente avançar. E aí o que me ficou é isso. Bem, como a gente pensa, né, que o funcionamento no autismo é algo bem diferente do funcionamento na psicose, inclusive no final aqui na 36, antes do tópico do 1, que ela vai falar, né, o sujeito autista funcionaria, como veremos, no gozo do 1.
né? Ela vai antes falar da psicose, né? Na ausência de intervalo entre S1 e S2, a holófrase, o sujeito vivencia o gozo do outro. O sujeito autista funcionaria, como veremos, no gozo do um. Parece-nos que ele testemunha seu império, antes mesmo de o S1 se engajar ao S2. Se aderindo e formando a holófrase, ele faria uma alienação mínima, mas sem se engajar ao S2. E aí o que me fica como questão é, bem, se não é o S2, só o império do 1, né, do S1, então como a gente poderia utilizar o termo holófrase, já que ele é um termo que traz em si a falta de intervalo entre S1 e S2, né? Isso ficou como questão para mim, para a gente discutir um pouco, né? Porque eu acho que isso tem desdobramentos, inclusive da gente pensar no autismo como uma estrutura, né? Como uma quarta estrutura. Porque se a holófrase, né, a gente entende que está no campo das psicoses, né? Isso fica claro, né? Muito claro, clinicamente claro, inclusive. E Lacan ainda vai propor, quando ele diz, né, que toda uma série de casos, ainda que em cada um o sujeito não ocupa o mesmo lugar. Porque tem a questão da debilidade, né, que eu, enfim, fico incomodado em falar esse termo, né, quando vai falar dos casos, mas, por exemplo, o que se passa na deficiência intelectual, por exemplo, e também no que se passa no fenômeno psicossomático, que eu acho que é uma coisa que dá para a gente pensar também isso, para tentar articular aí essas diferenças. Porque no fenômeno psicossomático há algo também dessa solidificação, né? Onde a metáfora fica completamente interrompida, né? O sintoma psicossomático, ele não pede deciframento, né? É algo que tem a ver com o real. E isso fica muito congelado, né? Não tá, e toda intervenção nesse sentido vai de alguma forma fracassar, né? E aí pensando nisso, né, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente discutir, né, se é possível a gente pensar a holófrase no campo do autismo, dada essa especificidade, né, tão marcante do autismo em relação à linguagem, né? Vamos aqui. Fiquei pensando aqui se a holófrase estaria ou não estaria, e também em que momentos, se for para estar, poderia estar. Por exemplo, se a holófrase como algo que acontece no tratamento, a partir de um certo descongelamento do S1, ou não, de modo algum, mas, de fato, nesse final aí da página 36, quando, se a gente fala que a holófrase, né, tá, a definição do Lacan, né, sem haver um intervalo entre S1 e S2, e a gente está dizendo que o autismo seria algo anterior a isso, ou seja, um S1 que não se engaja ao S2, se é um S1 que não se engaja ao S2, como faria uma relação sem intervalo entre S1 e S2 se o S2 ainda nem foi engajado, né? Sem se engajar ao S2. Então, a holófrase estaria aqui mais reservada às psicoses do que ao autismo. Sim, é o que eu penso também. E aí o texto tem um determinado ponto que parece que a holófrase poderia ser pensada para o autismo, mas se a gente avança, ela está mais ligada à psicose do que ao autismo. Então, quando o autista traz, por exemplo, aquele exemplo que eu brinquei lá do paifante, né, da criança, a história do elefante que incomoda e pensa ali no pai. Talvez ali, de fato, o paifante não seja uma holófrase de fato, talvez o paifante seja uma outra ordem aí, uma palavra-frase, né, um gesto-frase, mas não uma holófrase. Isso. Vocês Né? Quando ela entenderam? fala.
nosso debate, como é que está para vocês esse debate? Lembra que a gente estava aqui no sentido se a holófrase, porque a gente está falando aí do autismo ser restrita a uma relação entre a coisa e o significante, né? E se a holófrase poderia ajudar-nos a pensar o autismo ou deixa ela reservada para o campo das psicoses, né? Não sei se vocês entenderam aí o ponto da discussão que a gente parou no último encontro. O que você quer complementar, Francisco? Porque se a gente pensa, né, a psicose, né, nessa perturbação do S1, S2, né, tem uma cadeia, né, e isso daí aparece, né, a psicose tem a ver com isso, né, quando há aí essa perturbação. E eu pensei também pensar o lugar do objeto nisso, porque na psicose, né, e Lacan vai dizer, né, que o psicótico carrega o objeto no bolso, né, não há extração. Né? No autismo também está um pouco a extração, né? E é dito que o autista traz o objeto colado no corpo. Né? Na psicose, isso aparece, esse objeto ele retorna, né? Na alucinação, por exemplo. Né? Isso é o objeto voz, o objeto olhar. Isso é uma característica muito, muito importante, né? Para a gente pensar a psicose, o diagnóstico da psicose e tudo mais. Né? Ou seja, o objeto, de alguma forma, domina aí o sujeito, aparece, perturba, né? Faz aí todo um inferno, né? Um desequilíbrio na vida subjetiva do psicótico. No autismo, por exemplo, vamos pensar o objeto, não se trata disso. O objeto apazigua o sujeito. Né? O autista domina o objeto, nunca é dominado por ele. Né? Com essa aderência aí, quando se fala, por exemplo, colado no corpo, né? Tem isso. Ele que domina. Ele é quem controla. Na psicose, não. A voz manda, né? O sujeito corra, mate, se mate, né? Perturba. No autismo, é justamente o objeto é aquilo que dá como borda, né? E a gente pensando aí na borda, é o que dá um contorno e faz com que esse sujeito, né, se apazigue diante da desordem do mundo. Né? Tentei articular também por aí, porque eu acho que tem a ver, né, um pouco com isso. Porque se a gente pensa no autismo, não como o S1, S2, né, nessa cadeia, mas como só um, a iteração dá mostras disso, né, é o mesmo, isso Kahneman já falava, né, do sameness, nessa coisa rígida, que como você bem fala, né, para nós, né, rígido, a leitura nossa, mas para ele tem uma lógica, né, e é algo que lhe serve aí a uma organização psíquica subjetiva, né? Então o objeto tem aí essa função totalmente diferente da psicose. E justamente nessa relação do objeto que não cai, não é extraído, né? Na relação S1, S2, porque no autismo a gente só pensa no S1, né? O objeto também ocupa aí esse outro lugar, que é diferente na psicose, volto a dizer, nessa coisa da linguagem, né? O retorno, a alucinação como sendo esse significante que retorna no real, né? Porque no autismo a gente não pensa tanto na alucinação, né? Porque esse significante ele não retorna, esse significante itera, ele está ali, não há retorno, né? Não há essa operação de retorno. Que Lacan vai dizer, né? Na neurose, o que é recalcado retorna no sonho, nas formações do inconsciente. Né? Na psicose, o que é foracluído do simbólico retorna no real. Né? No autismo não tem como a gente pensar esse retorno, né? Pensando aí no significante. Porque há né? Há esse que itera. E o que é que ele faz com ele? Ele faz muita coisa, mas de uma forma bem diferente do que se passa na psicose e certamente na neurose, né? Gil levantou a mão, mas se quiser falar. E é interessante essa coisa do retorno, que realmente o Freud fala lá na perda da realidade da neurose na psicose, então ele coloca um ponto comum entre a perda da realidade e coloca também a questão do retorno. Só que o que retorna, inclusive por isso que na neurose a clínica aproveita desse retorno, porque o que retorna é simbólico e por isso eu posso intervir
procurando um sentido, um enigma, mesmo que não todo. No caso da psicose, o que retorna não no simbólico, mas no real, em forma de delírio e alucinação, logo, eu não vou intervir procurando o sentido disso, porque é da ordem do real, não tem um sentido, não retornou no simbólico, mas tem, de fato, um ponto em comum, inclusive que aproxima talvez mais a psicose das neuroses do que do autismo, embora a clínica às vezes tenha colocado o autismo a princípio dentro das psicoses. Parece haver aqui, na lógica da perda da realidade e do retorno, mais uma aproximação entre neurose e psicose do que entre autismo e psicose. O autismo, então, não se aproximaria aí, nem tanto com a neurose, nem tanto com a psicose, por essa via. Na verdade, demarca um lugar muito distinto. Sim, uma especificidade muito, muito acentuada, né? A diferença autística é o que Maleval vai propor no novo livro, né? Exatamente. Gil? Eu estou bem pensando mesmo que eu acho que eu parei mesmo nesse lugar, assim, entre o autismo e psicose. Bom, primeiro assim, me situar, tá? Holófrase, eu nunca cheguei a estudar de fato com viés psicanalítico, entender a implicação disso, etc. Mas dei um Google aqui até para pegar algumas definições e articular um pouco, né? Bom, primeiro que holófrase, né, ela vai expressar uma ideia complexa. Se a gente pensar que essa holófrase ela aparece no sujeito, vamos pensar no caso do autista, né? Aparece essas frases que aparentemente não têm um contexto lógico, né, mas expressam uma ideia complexa. De fato, acho que essa situação ela se aproxima mais de uma psicose, né, porque, olha, se surge uma palavra, né, um neologismo talvez, surge uma palavra e ela tem uma ideia complexa por trás que é possível ser elaborado, acho que a gente está falando mais de uma psicose. Mas agora, se eu tenho balbucio, repetição, algo que de fato não tem ali uma coisa lógica, a gente está falando de Lalang, né? Então é uma coisa mais rudimentar mesmo, né? E se a gente pensar, né, que aí de novo no Google que eu achei aqui, né, fala sobre na clínica psicanalítica usado, né, holófrase para se referir à ausência de dimensão metafórica. Se aparecer holófrase no autista, será que ele tem capacidade de entender ou elaborar o que essa ideia complexa montaria aquela palavra, aquela holófrase? Então, pode falar, Francisco. Porque para mim é difícil pensar holófrase no autismo, então não teria como articular isso, né? Porque a holófrase, sim, traz essa dimensão não metafórica, essa aglutinação, essa coisa que, né, congela o S1 e o S2, impossibilita algo da ordem da metáfora. Por exemplo, no fenômeno psicossomático, trata disso, né? O que aparece no corpo não é cifra, como, por exemplo, o que aparece no sintoma histérico, né? Pensando aí o sintoma histérico, o sintoma como uma metáfora. O sintoma é uma metáfora. Então, o sintoma ocupa esse lugar aí, né? Mas no psicossomático, no fenômeno psicossomático, não. Tem algo que é do real. Metáfora a gente fala em simbólico, né? O real é o real. O real não falta nada. Então, não tem esse lugar. E eu acho que não dá para pensar isso no autismo, como eu acho que não dá para pensar holófrase no autismo. Mas pensando num ponto de vista um sujeito autista, de novo, né, num modelo teórico, né, se aparecesse uma holófrase para ele coloca ali numa palavra, né, sendo uma holófrase. Seria talvez de uma ordem dele ou não conseguir elaborar com ele o que é aquela palavra, né, a dimensão daquela palavra e quais seriam as ideias complexas por trás dela. Então seria, ele não consegue elaborar isso ou ele não consegue expressar isso? Eu acho que ele recusa, na sua defesa,
a elaboração disso. Porque a elaboração requer aí todo um trabalho, né, com a linguagem, em que há o risco aí do equívoco e de tudo mais. E se o autista ele está nessa posição de defesa, né, aos equívocos da língua, né, é a defesa dele, não passa por isso, se ele conseguiria ou não conseguiria, né? Porque eu acho que não dá nem para a gente pensar isso, né? Consegue ou não consegue? Tem algum déficit? Não se trata de déficit algum, né? Mas se trata de um funcionamento a partir da linguagem, da posição dele, né? Diante da linguagem, que é essa de defesa, de recuo a tudo que é equívoco, né? Que é surpresa. Isso a gente vê na clínica, né? É tudo o sameness de Kahneman, volta. Tem que ser tudo ordenado, controlado, muito controlado, né? Ele tenta controlar, né, isso que é desordem, que é vivido para ele como uma desordem, que é isso, é o equívoco, é a surpresa, né, algo que sai do programado, né? Renata pergunta sobre a questão do retorno, né? A gente fala de perda da realidade e retorno na neurose e na psicose. Se haveria, então, um retorno do ele dito. O que você pensou, Renata? Pelo que você leu. Então, sempre tem um retorno. Aí o Francisco disse que não tem. Aí no autismo não tem, então isso diferencia. Não, tem um retorno, sim, que a gente já discutiu bem aqui. Desculpe interromper. No autismo, o retorno do gozo é na borda. Na borda. Esse é o retorno, né? Na psicose, na neurose, né? É o retorno do recalcado. Na psicose é isso, que é foracluído no simbólico, retorna no real, no corpo, no real do corpo na esquizofrenia, ou no outro, da paranoia, né? Então tá aí localizado, né? No autismo é na borda. E aí, nesse retorno, durante o tratamento, que foi isso que a Renata tinha falado, dessa formação, no caso daquele paciente do PAIFANT, a gente não pode entender isso como uma formação diante do tratamento? Não característico especificamente do autismo, como a holófrase, você diz, então, característica da psicose, mas que diante do tratamento pudesse haver esse movimento. Então, mas o modo de interpretar também porque era uma criança ecolálica. Era uma criança ecolálica que foi contada uma história para ela, cujo personagem principal era o elefante. Então, a cola entre a ecolalia elefante e a ecolalia pai, essa cola pai-fante, o que a gente está conversando aqui é que dificilmente ela é uma holófrase. No final das contas, a melhor nomeação é que ela é uma ecolalia. Ou seja, de algum modo, houve um eco da palavra pai, houve um eco da palavra elefante, e esse eco apareceu junto, mas não como holófrase, porque não tem S1 e S2. É uma criança ecolálica, com muita ecolalia, que repete, então, muita coisa. Então, o mais provável não é tanto holófrase como a gente estava pensando, mas mais provável é que foi pai e elefante, só que falados muito próximos. A ideia de holófrase realmente fica reservada à psicose, nesse sentido estrito da teoria, se a gente pensar. Fala, Rosana. Eu penso nisso, senão eu perco. Uhum. Essa da dimensão ecolálica, o que é que está em jogo? É o som. É o som, não é a palavra, o sentido, isso que possa, porque no autismo que se trata é o som, né? Eles são sujeitos que têm muito isso do som, a dimensão sonora, né? Então, eu penso por aí, acho que... Não, então, eu acho que é por aí mesmo. A questão é, de fato, houve algo que a criança ficou efusiva, eufórica, diante da história, e repetindo pai-fante, pai-fante. Mas o mais provável, ali agora analisando, até pelas consequências que vêm depois, que nos deram, na verdade, um manejo do que fazer diante do que já estava um tanto quanto explicitado, que a criança estava numa cola muito grande à mãe,
e o pai, se possível, ejetado para o lado de fora da coisa. Então, nos dá só material para ficar ainda mais claro isso que precisa ser feito, ou seja, o pai entrar e a mãe sair um pouco, ali ficou muito claro isso. Mas, no final das contas, não parece, de fato, ser uma frase condensada, parece mais serem dois sons casados, digamos assim, diante de um sintoma, de uma característica dele grande, que era a ecolalia dita. Diga, Rosana. Eu acho que vocês já falaram, que eu estava pensando até nisso, porque holófrase, no sentido de congelar, fechar, e esse exemplo do Paifante é algo que aproximou, abriu, e coincidentemente ou não, mas quem estava ali escutando, quem escuta, né, o analista que está escutando, escutou algo que fez um sentido, né? Para a criança a gente não sabe, mas de uma certa forma eu pensei nisso, essa formação da ecolalia, se não estava justamente chegando numa borda, né, o elefante e o pai ali para se aproximar de alguma maneira, né? Mas é isso, interessante a discussão, gente. Obrigada. E se, Renato, se por excelência o analista ele é neurótico, a analista é neurótica, e na verdade é interessante porque essa coisa de oferecer na clínica com crianças significantes, oferecer na clínica com crianças, e esse talvez seja um dos pontos da clínica com criança mais desafiador, né? Na clínica com adultos, por exemplo, você recolhe significantes. Na clínica com crianças, você tem que oferecê-los. Nos autistas não verbais, você tem que oferecer também. Então, nisso que você oferece, quem vai, de algum modo, pegar aquilo como a falta da falta para orientar os pais, é o analista. Né? A própria criança, não, é o analista. Né? Francisco, quer complementar algo? Seguimos adiante no texto. Não, acho importante essa discussão que Rosana trouxe, né, porque tem algo que toca na direção clínica aí, né, inclusive nessa oferta, né, de significantes, porque há algo muito específico no autismo, né, que certamente não se trata de uma oferta como de uma criança não autista, né, para essa coisa do empréstimo, né, porque a gente tem que tudo, se a gente oferta, e a gente sabe que no autismo a palavra tem um peso muito grande, e é disso que ele se defende, uma palavra pode desregular um sujeito completamente, a gente precisa estar advertido de que lugar aí, né, a gente vai fazer isso, visando o quê? Porque no autismo não dá para você pensar, né, nessa oferta como uma possibilidade de simbolização, por exemplo. Por estrutura isso não é possível, não se dá. Na neurose isso é possível. Né? Há um processo aí, porque há uma inscrição do neurótico que possibilita isso. No autismo não há isso. Né? Então, a gente pode cair assim num erro muito grande, né? Achar que o sujeito vai simbolizar. Ele vai se engajar na linguagem, certamente. Ele pode, e essa é uma direção do tratamento, que ele possa, ao seu modo. Se a gente pensa como estrutura, vai ser de um modo muito específico, muito, né, próprio disso. Então, e partir do pressuposto de que a ideia é pegar os elementos da borda e, de algum modo, complexificá-los ou ter um acesso a partir deles, por exemplo, o objeto simples se tornar um objeto complexo, o interesse específico, ampliar esse interesse, permitir um acesso a partir dele. Então, se a criança gosta de número, como, por exemplo, aquela autobiografia dos números, então, aonde esses números aparecem, esses números podem ser escritos, podem ser pronunciados, podem ser desenhados, podem ser grandes, podem ser pequenos, ou seja, então, oferece-se, né, a possibilidade e às vezes são em coisas muito pequenas, tá, gente? Às vezes você tem uma criança que fica ali batendo com as costas da mão e o que você oferece a princípio é bater também, e isso de algum modo, aparentemente algo simples, me lembro de uma criança que ele ficava como se não houvesse sala, não houvesse ninguém, só batendo até dar calo aqui na parte de trás da mão.
Quando, de repente, você batia também, isso causa alguma coisa, ou seja, já é uma batida que ele não controla. Quando você altera essa batida, você bate e faz um som que não só repete, mas de algum modo é inusitado, ou seja, isso causa alguma coisa que pode, a princípio, pode causar, inclusive, isso não é sempre totalmente desejado, um desarranjo. Mas a questão é o que vem desse desarranjo, porque também não pode ficar só naquele mesmo movimento para sempre. Então, o desarranjo é sempre problemático? Não, o desarranjo não é, de modo algum, porque às vezes, em quando na escola, por exemplo, as pessoas ligam para os pais falando, ele se desorganizou, né? Mas calma, desorganizar não é necessariamente alguma coisa ruim, porque o desorganizar tem a ver com algo que entrou, né? O que vai fazer com isso agora? Né? O descomplexificar vai incluir desarranjos, vai ter desarranjos. Esses arranjos... Que a gente até fala, né, do lugar do analista e de perturbar a defesa, né? Isso é uma direção. Agora, a diferença é de como o analista vai fazer isso, por exemplo, diferente de alguém que não é analista, né? A sutileza, a docilidade, a delicadeza, né, que o analista vai fazer isso advertido do seu lugar e de que lugar ali está o sujeito, né? Não é forçando, né? Não é tirando o objeto. Porque o objeto tem essa característica de fechamento, sim. Ele está ali no controle e isso fecha. Mas é com o objeto, né? Podendo aí e tentar, de alguma forma, fazer um intervalo, uma expansão, né? Isso você falou, esse movimento, né? Você interrompe ali alguma coisa e isso pode ter um efeito que abre espaço para que algo entre, né? Para que algo seja incorporado aí também. Tem uma coisa do tempo que é muito interessante. Às vezes a criança está ali naquele cubinho mágico, mexendo como se não existisse mais nada. De repente, alguma coisa trava, e aquilo que trava faz com que ela venha até você, para que você possa mexer a partir dali. Então, e esse tempo de você esperar ela encontrar porque se você vai ali invadir o cubo quando ela ainda não te convidou, então essas sutilezas da clínica, de conseguir esperar, de entrar, de desarranjar, mas de um modo que não desorganize sem volta. Rosana, o que você ia falar? Eu acho que já foi falado, gente, era só isso mesmo. No exemplo ainda do Paifante, é que a ideia de quem estava ali, né, o analista recolhe, né? Se você, Renata, você recolheu, você ouviu, né? E não introduzir. Achei ótimo o alerta que o Francisco colocou, né? No sentido de ter essa cautela, né? De estar ali, de estar ouvindo, né? Mas acho que era só isso mesmo. É interessante pensar para quem que a gente vai usar isso. Então, assim, isso que a Renata colocou, né? Por exemplo, os pais ali são neuróticos, a criança não, o analista é neurótico, tanto que ouviu. Então, talvez esse Paifante será mais útil na orientação aos pais do que efetivamente como esperar que produza um sentido, que não vai produzir, né, Francisco? Ali é a criança. Então, esse material, a questão é qual o uso que você vai dar para ele. Ele foi produzido, ok. E agora, o que vamos fazer com isso? Vai ser algo na ordem da intervenção com a criança? É uma criança pequena. Vai ser algo na orientação ali com os pais? O destino que você vai dar para esse material precisa se pensar o que se pode fazer com cada agente que participa do processo ali, o que você pode fazer com esse material. Que, no caso, ali, honestamente, foi usado na orientação aos pais. E essa coisa, se a gente toma essa dimensão do sonoro, a gente pode intervir por essa via, não do sentido, mas da pura sonoridade, da materialidade do som. Paifante, sei lá, o que pode, né, a gente pode aí introduzir sem sentido e sem querer dar sentido para isso, fonte, fante, pá, enfim, paf, puf, pof, e por aí vai, algo nesse sentido. Que eu até coloquei um exemplo no encontro, aquele abá, né? Não sei nem se foi esse abá, mas era algo nesse sentido. Maciço, 2 sons, né? E eu fiz aí um espaço, abá, variando, né, em tom, usando o corpo, o gesto, que ela até fala, né, que eu mencionei assim, essa palavra gesto, né, uma coisa aí completamente descolada de sentido que pudesse ser dada a isso,
né? O puro som. E isso tem efeito, né? Isso separa algo, faz um intervalo aí qualquer, que não é da ordem S1, S2, por estrutura não teria como pensar, mas é algo que produz efeito, né? Não é uma simbolização, não se visa uma simbolização, né? Mas o sujeito, com essa forma de fazer uso da linguagem, né? De se posicionar na linguagem, ele vai arranjar um jeito próprio aí disso. Maleval não vai dizer que a oposição de signos o autista consegue fazer, né? Não vai ser da oposição significante. Por estrutura, não é possível. Mas ele vai conseguir fazer. E a gente vê Temple Grandin e todos os autistas, né, das autobiografias, ditos, né, de alto funcionamento, fazem aí algo com isso, que é do signo, né? Não é do significante. Acho que um texto que a gente tem que pensar também, como é que a gente vai fazer para introduzir, é a diferença autística, né? Embora em português, acho que ele só está parcial, né? Acho que inteiro ainda só em espanhol, não é? Mas está chegando. Acho que esse ano, no começo do outro, vai sair. Já tá bem encaminhada a tradução. Vamos ver se... Porque ali do Pipa a gente está traduzindo, mas não sei se sai tão rápido, não. Está traduzindo também no grupo de vocês, Francisco? Vamos ver quem sai primeiro. Tá tendo uma tradução aí, que é a que vai sair, né, oficial. Vai ser publicado, inclusive. Porque em português ele ainda não está completo, ele tem pedaços, né? Pedaços, que já dá. Vamos pensar nele. Bom, vamos... traduzindo no Pipa também? Também. Também. Mas não sei se sai tão rápido, não. Vamos então para o texto, página 36, vamos começar aí no tópico 1.4, 1, tudo bem? Vou projetar aqui para a gente poder seguir, sem a gente parecer doido, sem saber onde que estamos. Ver se vocês estão enxergando, todo mundo está vendo bem? Ok? Deixa eu fazer aqui que eu consiga... Pronto, deixa eu fazer de um jeito aqui que eu consiga passar. Então, vamos lá. A gente está aqui, eu marquei alguns pontos para a gente poder, e aí aqui, essa palavra ficou aqui no autismo para a gente poder pensar se no autismo ou na psicose, conforme essa nossa conversa sobre holófrase, né? Porque a gente ficou justamente nesse ponto. Lembra que a gente parou nesse ponto? Então, ficou marcado aqui se holófrase a gente usaria para pensar exclusivamente a psicose, ou a gente manteria também pensando no autismo. Vamos deixá-la para a psicose, então vamos continuar o texto do modo que está. Então, vamos lá. O autismo problematiza a entrada do sujeito na linguagem, apontando que parece acontecer uma alienação ínfima no campo do grande outro, sem articular-se ao S2, que é o que a gente veio conversando. Na psicose, podemos ver que há operação de alienação do outro pela emissão de holófrases, continuando, seja pela ecolalia, em que o discurso maciço do grande outro comparece em sua voz, sem qualquer alteração, enquanto na psicose a criança está à deriva, deslizando nos significantes, o autista parece restrito à relação entre a coisa e significante. Então, o que a gente está apontando é que ainda na infância é possível ver uma distinção entre as psicoses da infância, as psicoses na criança e o autismo, e é possível ver, inclusive, em relação a deslizamento significante, a criança está à deriva, deslizando entre os significantes, e no caso do autista, essa é preso, restrito à relação entre coisa e significante. Eu estou dizendo isso porque a gente tem visto uma confusão diagnóstica na infância, sobretudo. A gente até brinca que sumiram as psicoses infantis. Parece que as psicoses infantis estão sendo regularmente diagnosticadas dentro do autismo. E aí é curioso, porque se antes o autismo não existia e falava-se de psicose, o autismo estava dentro da psicose, agora a gente está correndo o risco de cair num outro lugar curioso, né, Francisco, que sumirem as psicoses infantis e elas serem chamadas de autismo. Vocês percebem que a gente sai de um erro para outro erro, né? Pode falar.
Eu diria que nem regularmente, eu acho que maciçamente o diagnóstico, né, tá sendo assim, né, sem as manifestações da infância, que são da ordem da psicose, maciçamente entram no espectro, né, e chega muita criança com diagnóstico, né, prego batido, ponta virada, porque é assim, né, é uma pressa muito grande, pouco tempo se diagnostica, né, sem a fineza da clínica, e quando chega, né, para os atendimentos, aí percebe, aí a coisa, né, se revela, o funcionamento se revela, e não se trata, né, de autismo, se trata de psicose. Aí lá vai a problemática de reavaliação e toda a problemática, né? Todo a dor de cabeça. Não está tendo exatamente a problemática de reavaliação. Eu estou vendo adolescentes e jovens adultos com diagnóstico de autismo e borderline juntos. Ou seja, ao invés de reavaliar o diagnóstico, soma-se um diagnóstico de psicose a um diagnóstico de autismo, por exemplo, na conduta médica. Isso é uma coisa curiosa. Então, reavaliar o diagnóstico eu vejo um pouco. Então, como você disse, maciçamente. Então, primeiro a gente não tinha o autismo, estava tudo nas psicoses. De repente, as psicoses infantis desapareceram, mas elas não têm como desaparecer. Não aconteceu nada para elas desaparecerem, né? Então, elas estão sendo incorporadas aos diagnósticos de autismo. Mas, quando vai avançando para a adolescência, vai dando notícia de que é outra coisa. Mas você tem visto, Francisco, profissionais revisitando ou acrescentando diagnósticos? Eu tenho visto mais acréscimos do que correções. Não, acontece, né, reavaliações também, principalmente quando o caso é extremamente gritante, né, e que deixa os profissionais um tanto atônitos. E aí há isso, mas também eu concordo com você, porque o que impera mais é essa incorporação de outro, né? Ele não tem só autismo, ainda fala assim, ele não é só autista, né? Usa ainda essa coisa, ele não tem só autismo, tem outra coisa, tem outro transtorno. E aí isso fica, o diagnóstico permanece e soma mais um. Mas é interessante. Está colocando outros acréscimos, né? A gente está tendo TEA com TOD, TEA com TDAH, TEA com borderline, TEA. A gente está tendo acréscimos, muitos acréscimos. E como é difícil, né? Eu até coloquei uma vez falando com um colega meu, essa confusão que se dá do TOD, por exemplo, né? Da oposição ao outro, a tudo que vem do outro, né? E pensar no autismo não é assim no autismo. Se o autista ele não responde a isso, se nega a responder a isso do outro, é pela recusa. Mas a recusa autística está sendo interpretada como oposição. Oposição, isso. E isso é complicado. Mas TEA com TOD está vindo muito. E a recusa autística está sendo confundida e interpretada como uma oposição. E é curioso, porque no caso do TOD, é desafiador e de oposição, e desafia e se opõe à lei, ao outro. E não recusa, desafia, ou seja, não só dá notícias que o outro está lá, como faz questão de testar os limites desse outro, os limites da lei. Tem nada a ver com o autismo? Não. Aí você imagina, nos tempos de hoje, em que essa oposição, né, e o desafio, né, tá tão claro, tá tão, né, presente, o índice de diagnóstico vai lá para cima. Porque se é interpretado, né, como sendo dessa ordem, TEA, TOD, né, junto, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa pensar. Então, a gente corre um risco, e estamos vendo, de um movimento que, primeiro, privilegia ali o autismo como uma nosologia separada, e a gente pensando aqui no autismo como estrutura separada, mas, de repente, ao invés de ele ser uma estrutura separada, ele engole uma que aparentemente desaparece, o que não é separá-la. É só mudar o nome para aquilo que já era diagnosticado como psicose. Agora vai ser diagnosticado como autismo? Ficou estranho.
Então, seguindo um pouquinho mais adiante... Só uma coisa que me pulou, você falou isso, eu achei muito interessante, né, dessa dimensão aí do que era antes, do que é agora, porque, inclusive, teve todo um movimento de ordem política, inclusive, e tem, né, de fazer essa separação. Autismo não é psicose, né, num outro contexto que não é o nosso, da clínica, da estrutura, pensar a clínica, mas de uma coisa que loucura é outra coisa. Autismo não é loucura. Realmente não é. Mas isso teve incidência na questão política, inclusive, por exemplo, da saúde pública, do lugar. Qual lugar que vai se tratar, né, os autistas? Se eles não são psicóticos, não é no CAPCI. Vai ter que ter um lugar específico, né, de reabilitação para tratar. Né? Eu estou trazendo isso, pincelando toda a discussão e embate que teve, né, nisso. Teve e continua tendo, porque continua. O CAPSI, o autismo foi para dentro do CAPSI, mas ocupa hoje, por exemplo, aqui onde eu estou, ele ocupa 60%, 70% das vagas do CAPSI, então quase que virou uma casa do autismo no CAPSI. A princípio, ele foi muito para o CRRC, que são centros de reabilitação, de repente eles não cabiam mais lá, até pelo contingente, o volume, e em muitos lugares eles foram para o CAPSI mesmo. Só que o CAPSI não tem mais outras coisas que não autismo em muitos municípios, isso nos municípios que têm o CAPSI. Então, isso realmente é curioso, é quase provocativo, né? O esforço da diferença não pode ser o esforço só da mudança de nome para o mesmo agrupamento. Então, eu tinha todo um grupo que era chamado de psicoses, agora eu vou ter todo um grupo que é chamado de autismo. Não deveria haver uma separação entre o que é autismo e o que são as psicoses na infância? Ao invés de manter o grupo só mudando o nome, é uma provocação, mas é que a gente está assistindo a algo dessa ordem aí, né? A incorporação de tudo num diagnóstico só. Voltando aqui ao texto, então, olha, como se a gente voltou na relação entre coisa e significante, no caso do autismo, como se estivesse numa pura reiteração, palavra por palavra, sem reenvio a um outro significante que produz uma significação, por isso, inclusive, não tem como interpretar, né? Então, o autista trabalha sobre o efeito do no corpo com a vontade de mutabilidade. Então, o no corpo combina com a vontade de mutabilidade, porque a vontade de mutabilidade é justamente manter esse efeito do ou seja, um efeito de não haver múltiplas significações, de não haver uma ligação entre um significante e outro, né, S1 e S2, então a vontade de mutabilidade casa com esse efeito do no corpo. Tal movimento pode ser encontrado como quando o autista emite uma frase espontânea numa situação angustiante, como, por exemplo, como este exemplo que está no próximo parágrafo. Veja, numa noite, quando todos estavam sentados em suas camas, luzes apagadas, a mãe de Daniel conversava com o marido, relatando as ocorrências do dia. A criança se levantou de sua cama, foi até o quarto dos pais, pegou o rosto da mãe e disse, chega! O pai, surpreso, acendeu a luz, só assim para você falar, né? E todos foram dormir. Então, a gente sabe, né, que ele se incomodava com o barulho da conversa, ou será que ele se incomodava com o teor? Mas o fato é que este incômodo, ou seja, esse mal-estar, essa situação potencialmente angustiante, produziu essa fala espontânea. Agora, essa fala espontânea significa que a partir de então ele começou a falar? Não. Daniel continuou sendo um autista não verbal, que quase nunca emite nenhuma palavra, mas que numa situação falou a devida expressão para aquela situação, ou seja, a linguagem está lá, armazenada lá dentro, ele só não a utiliza, mas ela está lá, e prova de que ela está lá, quando ele precisou do chega, ele falou chega. Então, ele prefere brincar sozinho, não admite entrada do analista, esquiva-se do entre-olhar, ou seja, essa fala abrupta não significa uma abertura. Entende? Porque às vezes os pais interpretam como uma abertura. Ele falou, agora a partir de então... Não é uma abertura, é uma fala espontânea. Saiu e voltou, é um escape, né? Foi um escape. Agora, vamos lá, então. Uma holófrase radical, e aí a gente conversou com a holófrase, sobre a holófrase para poder dar conta agora daqui, né? O que você falou, Renata?
Então, não é coincidência. Pode falar, faz a pergunta. Porque quando ele usou exatamente a palavra no momento certo, isso não foi uma coincidência. Houve, então, uma ligação, houve um sentido. O que não quer dizer que ele vai se abrir, então, para todo o simbólico e dali para frente. Ele deixa muito claro que ele está dentro da linguagem. Ou seja, quando Lacan fala que as crianças são verbosas, os autistas são verbosos, se você não sabe escutá-los, não significa que eles não sejam verbosos, lembra aquela provocação do Lacan, lá no início da tese? Ou seja, ele usar a palavra adequada, como, né, correta, no contexto, dá notícias de que a linguagem está lá, de que ele não está do lado de fora, de que a palavra para aquele caso, ele sabe muito bem, ou seja, não é na incapacidade, é da recusa. E aí dá notícia muito clara do que é a recusa. Então, a recusa não é que ele não tem as palavras a serem ditas ou não sabe quais utilizar. Ele tem, elas estão lá, mas ele não utiliza, a não ser, por exemplo, numa situação abrupta como essa, ou seja, numa situação de possibilidade de angústia em que a palavra solta, mas no mesmo jeito que ela solta, ela volta. Essas solturas, Renata, nos dão notícia, sabe igual a gente fala que a gente só sabe sobre o inconsciente pelo que retorna dele? Ou seja, a gente sabe sobre a recusa justamente quando escapa. Quando a criança fala um chega tão apropriado, fica muito claro para a gente que o mecanismo da recusa. Se ele não te soltasse nunca, a gente poderia pensar, será que é porque ele tem alguma dificuldade auditiva? Será que é porque ele não sabe falar? Será que... Ou seja, quando solta, fica mais clara ainda a teoria escorrendo ali, entende? Então, seguindo agora adiante, para a gente testar o que a gente conversou sobre holófrase. Então, a palavra holófrase volta aí à tona para a gente poder testar se o ponto que a gente chegou sustenta. Então, uma holófrase radical, como diz Éric Lohan, parece acontecer, distinguindo-se de uma mensagem interrompida do psicótico. Vê, Francisco, agora vem a nossa dificuldade aqui. Ela tá falando, o Éric Lohan está falando de uma holófrase radical. Percebe que eu falei que ia ter dificuldades com essa holófrase aqui. Distinguindo-se da mensagem interrompida do psicótico, a criança faz da situação um movimento com seu corpo diante da tensão, tentando abortá-la. Algumas por meio do desvio do olhar, outras como um empurrão ou pela holófrase. Tal situação também nos aponta que uma alienação mínima existe, no caso do autismo, já que a criança se utiliza de uma holófrase para expressar uma insatisfação ao outro. De que maneira, dessa maneira, pode-se dizer que a presença de um sujeito enunciado com o uso de uma holófrase, o autista demonstra, com suas frases espontâneas, uma posição paradoxal em que não é totalmente incólume às repercussões do significante em seu ser, não permaneceu na borda da alienação, ele está na alienação, mas a recusa, que é a citação do Maleval, que a gente já viu naquele texto anterior. Ele está na alienação, mas recusa. Mas perceba que, para complicar a nossa vida, o Éric Lohan fala de uma holófrase radical no autismo, e se distingue da psicose. E aí, como é que a gente fica com aquilo que a gente estava falando da holófrase? Joga a peteca para você de novo, Francisco. Eu não consigo pensar, porque se S1, S2, pensando no autismo como só o S1, holofraseia o quê? Você parou para pensar que talvez essa holófrase radical conversa com o que o Éric Lohan propõe da forclusão, do furo? Mas justamente o efeito da forclusão do furo é isso que há o S1 só. Porque a não foraclusão do furo implicaria, sim, aí o enganche, né? S1, S2. O furo faria esse enganche mesmo, o significante vem e engancha. Como está foracluído, como efeito, né? Se está foracluído, como efeito é que esse S2 não vem se enganchar a isso. Né? A letra, ela fica a letra, né? Mas na vertente da iteração, do mesmo, do 1, né?
Então, a gente ficou com um trabalho a mais de pensar que diabo é essa holófrase radical, né? Porque, então, a holófrase radical, ela é uma holófrase tão radical que ela não tem o SI2, mas ainda não seria uma holófrase. Pois é. Rosana? Eu fiquei imaginando assim, o que ele quer, o que ele está chamando de holófrase mesmo aqui? Será que ele está se referindo à ecolalia? A fala sem interrupção, sem a pausa, né? O paifante, então, lá, babá. Qualquer coisa assim que não tenha o intervalo, né? Porque eu vejo como coisas distintas, mas eu não sei se é disso que ele está falando, né? Também não sou linguista, não sei exatamente. Então, aqui parece que ele colocou essa holófrase radical ao lado dessa fala espontânea do autismo, e colocando essa fala espontânea do autismo diferente da mensagem interrompida do psicótico. Então, ela não teria o mesmo sentido da mensagem interrompida. Então, mas veja, ele até coloca aqui, ó, tal situação também nos aponta uma alienação mínima existe, já que a criança se utiliza de uma holófrase para expressar insatisfação ao outro. E aqui a insatisfação ao outro é o pai e a mãe conversando, no exemplo do Daniel. É o que está colocando aqui a partir de Eric Lohan. Estou dizendo que a gente concorda. Estou dizendo que ele está tentando entender que... Então o chega seria holófrase? O chega, para mim, não é holófrase, é uma mensagem muito bem expressada, né? O chega. Uhum. Né? Não é uma holófrase, é uma colocação, como a gente já colocou, tem até o sentido. Né? Não foi uma outra palavra qualquer. A custa tem um contexto para que essa palavra, isso surja, que é de muita angústia. Né? E como ela coloca aqui, que Maleval traz, né? Que aí é o índice de que, e que Renata falou também, de que o autista ele está na linguagem. Só que está nessa certa determinada posição, né, de não fazer uso dela. Então, nesse ponto, eu li esse texto do Eric Lohan, o que eu entendi que ele coloca ali como uma holófrase é que quando a criança usa, vou pegar o que a Renata colocou, a palavra certa, digamos assim, a palavra correta no contexto, é como se o contexto fosse uma espécie de sombra de S2. Ou seja, essa frase, ela sai, o chega, sai, como quem conhece a palavra que precisa ser dita naquele contexto. Então, não é qualquer palavra, ela se comunica mesmo, porque parece como uma via, pegando a frase aí, uma via de expressar uma insatisfação ao outro, precisa ser uma palavra que comunique ao outro, tanto que o pai e a mãe entendem claramente o que o chega diz, né? Tanto que quando ele diz chega, no pai diz, né? Só assim para você falar. Ou seja, esse chega não é sem contexto. Os pais estão conversando, a criança se incomoda com a conversa dos pais, não se sabe se por causa do barulho ou por causa do conteúdo, ele grita esse chega. Esse contexto mínimo de acertar a fala espontânea, Francisco, ele colocou ali como uma holófrase radical. É como se houvesse uma espécie de... Eu estou chamando de sombra de S2, você entendeu? O S2 não está lá para articular, mas tem alguma coisa que diz qual é a palavra que é para escapar. Uma coisa mínima que diz, porque ele não falou abacaxi, ele falou chega. O que vocês acham? Renata, você está chamando de sombra de S2 essa mensagem que encaixa dentro do contexto? O contexto, eu chamei de sombra o contexto, é porque não chama muita atenção, né? A gente brincou, como é que ele acerta a palavra naquele contexto? Então, ele não está dissociado do contexto. Ele não está fora do contexto. Ou seja, ele está inserido na linguagem, ele está dentro do contexto, tem alguma coisa ali. Nesse momento, a perturbação foi tamanha, a gente não sabe exatamente o que era, que ele não se recusou à linguagem. Então, mostrou que ele está dentro da linguagem. Mostrou que ele está dentro e sabendo qual linguagem, porque ele poderia só gritar. Ele poderia só fazer... Ele soube usar a palavra, ele serviu-se da palavra
adequada ao contexto. Adequada ao contexto. Mas um contexto bem específico, volto a dizer, que eu acho que é o que aponta a diferença. Isso. Tem uma parte aqui... Pode falar. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode. Quando ele fala dessa holófrase radical, posso estar viajando, tá? Total, na maionese, porque estou lá atrás, estou começando agora com essa história. A impressão que dá é que ele está tentando colocar um conjunto de coisas aí. Não somente a palavra, mas a expressão corporal do menino, o fato dele ter todo um movimento, não sei se faz sentido isso, ele ter saído de um lugar, ter ido até a mãe, ter segurado o rosto da mãe e ter falado chega. Então, eu não sei se esse contexto dá condições para ele entender ou interpretar ou chegar a essa conclusão e dizer e falar de uma holófrase radical. Eu não sei se esse movimento, não só a palavra, e aí, de repente, eu pensei nisso, não sei, do movimento todo da criança. Olha... Francisco, depois Rosana, depois Rita. Tem uma parte aqui na página 106 da Batalha do Autismo, que vai, eu acho que dá para a gente entender um pouco isso, ou piorar, mas vamos lá. Lacan fez do fenômeno um uso diferente, né? E aqui ele está falando, né, da holófrase, reportando aí a Sartre, enfim. Desde seu primeiro seminário para mostrar e opor os diferentes registros do na língua. Há frases, e aí é Lacan, né, expressões que não são decomponíveis e que se reportam a uma situação tomada em seu conjunto. São as holófrases. O que Lacan ainda reporta a uma situação, entre aspas, termo sartriano, marca o primeiro momento da atenção que ele dedicará em seguida às formas que o regime real do significante só ou sozinho pode adquirir na linguagem. Nessa perspectiva, uma frase espontânea, entre aspas, ou uma vocalização isolada deve ser considerada não como uma palavra, mas como uma situação de corpo, entre aspas, tomada em seu conjunto nas dimensões real, simbólica e imaginária. É numa situação de tensão extrema ou de angústia que essas frases podem surgir. O sujeito as emite como se estivesse perdendo um pedaço de si mesmo. Suas fezes, um jato de saliva, um berro, sangue, são emissões do corpo, pedaços de gozo, uma espécie de automutilação. As diversas práticas a que os sujeitos autistas recorrem com seu corpo, com sua agitação, lhes servem, portanto, para tratar sua relação com o acontecimento de corpo, mostrando o quanto este está invadido por um excesso de gozo, donde suas tentativas de extrair algo dele. Então, tem essa dimensão, essa fala aí, né? Chega, né? Tem dessa experiência angustiante, né? Disso, aqui o sujeito é convocado, né, a responder com sua enunciação, né? E ele fala isso, essa palavra certa, vamos dizer assim, a um custo muito alto, né? Há uma experiência de automutilação. É tanto que ele se fecha de novo. Isso que você colocou, não é? Ah, pronto, ele agora, né, vai fazer uso da linguagem. Não, não se trata disso. Há um recuo aí disso. E só para complicar a vida, o Eric Lohan, ele adorou a palavra holófrase e saiu usando enlouquecidamente, tá? Em 2022, por exemplo, tem um texto dele que chama Família Holófrases, que a família é uma holófrase. Então, ele empolgou com esse negócio de holófrase para complicar a nossa vida. Diga-se de passagem. Ele não usa só relativo ao autismo, ele vai usar em outros contextos também. Mas aqui tem alguma coisa que eu acho que a gente pode extrair o seguinte: vou deixar a palavra holófrase um pouco de lado, igual a Renata propôs ali. Vai que ele está usando os holófrase como a gente usa sujeito psicótico, mesmo sabendo que, por excelência, sujeito é só para a neurose. Se a gente fosse rigoroso, sujeito é só o sujeito neurótico. E a gente está aqui usando sujeito autista, sujeito psicótico.
Então, gostei da ideia da Renata aí. Vamos desprender da palavra um pouco. A questão que fica, eu vou desprender da palavra holófrase, porque eu acho que ele está usando essa palavra holófrase não só aqui, como em outros contextos, talvez, a mais, né, Francisco, que precisa. Tem alguma coisa curiosa que nos dá notícia de que a criança... E isso, veja, só aqui, não. No interesse específico, né, no duplo, que nos dá notícia de que o autista não está alheio ao mundo em que ele está, ele não está alheio ao redor. Ele não está alheio à língua materna, ele não está alheio, tanto que o Chega sai em bom português. Ele não está alheio. Eu acho que o ponto fundamental é isso. A ideia, durante muito tempo, se a gente pega nas autobiografias, por exemplo, até peguei aqui rapidinho, por exemplo, quando a gente pega ali na autobiografia, o do... Aqui, ó, o do Kedar, quando ele fala, uma vez que eu não posso falar, se eu não posso mostrar minha inteligência, assumia-se que eu sou burro, né? E aí ele fala assim, quem sabe quando está trancado dentro, eu quero que as pessoas saibam que não falar não é o mesmo que não pensar. Depois, por exemplo, o Flashman também diz a mesma coisa, é difícil ser autista porque ninguém me entende, as pessoas me olham e já supõem que sou burra, porque eu não posso falar ou porque ajo diferente deles. Eu acho que as pessoas ficam assustadas com o que aparenta ou parece diferente deles. O Selling também, quando fala que gostaria que o sujeito autista tomasse a palavra, né, do jeito que pode, para o mundo interior vir à tona. Então, de algum modo, quando a gente pega nas autobiografias também, a gente tem uma notícia muito clara quando eles começam a escrever que eles estão ali, não estão alheios. Inclusive, talvez por isso, as terapias muito incisivas e de treinamento acabam se tornando tão aversivas, né? E eles tomando como violentas, porque é como se eles não tivessem o mundo interior, como se eles não estivessem ali. Então, acho que esse chega da notícia disso, de que eles não estão alheios. Se a gente vai usar a palavra holófrase ou não, tem horas que, né? Vamos deixá-la essa coisa radical. Mesmo que, por exemplo, eu também não gosto muito da coisa da forclusão. Eu acho que é uma palavra perigosa de confundir, mesmo sendo forclusão do Fury, não forclusão do... Eu acho uma palavra perigosa de usar os dois, que é a proposta do Eric Lohan, né? Também. Bom, vou seguir... Pode falar, Tânia. Oi, gente, boa noite. Já é boa noite, né? Então, aproveitar a sua fala, Renata, eu queria, assim, falar um pouco do que eu vivencio com meu filho. Meu filho é um autista que é falador, né? Então, ele fala o dia inteiro, fala até dormindo, para dormir. Então, quando eu pego, de vez em quando, ele falando uma frase com mais palavras, num sentido correto, eu vou dizer isso para vocês, para ver se talvez contribua um pouco, tá? Porque eu também não sou tão entendida desse assunto. E aí, outro dia, nós saímos, e na minha cidade, nós passamos perto de um lugar que está sendo construído um elevado. Aí ele virou, agachou a cabeça assim dentro do ônibus, virou para mim e falou assim, nossa, uma plataforma. E sorriu. Então, assim, ele surge com algumas frases que têm um sentido legal, né, correto, que qualquer um entenderia, e é constante isso, entende? Ele tem uns momentos que o contexto, que encaixa mesmo, as frases dele, as falas, encaixa com o contexto que a gente está vivenciando. Teve um dia também que a gente estava aqui numa discussão, falando um monte de coisa, ele, ai, por favor, fiquem quietos. E ele fala assim, corretamente. E é um falador, que ele fala também aquelas palavras assim que o tempo todo não tem sentido algum. Coisas que ele ouviu, sei lá, que ouviu há tempos e sorri, e dá gargalhada, e lembra. E eu pergunto, por que você está rindo? Fulano fez, e basta, né? Então, assim, estou colocando talvez para que, de repente, isso possa até estar contribuindo para a gente estar pensando num contexto como esse, porque surgem uns momentos assim que a gente fica mesmo, principalmente pais que são mais leigos ainda, né? Meu filho vai ficar falando, ou vai falar para sempre, ou, né? E isso realmente é um pensamento que surge na nossa cabeça. Mas é só essa colocação que eu queria
Tânia, perfeita a sua colocação. E eu acho que, porque assim, no neurótico, a gente procura muito sentido. Ou seja, a gente procura muito um enigma, um conteúdo por detrás, sempre apostando num retorno, né? Porque é um conteúdo que vem do recalcado, então retorna-se para buscar o sentido, algum tipo de sentido encoberto. No caso do autismo, a gente não busca um sentido, mas ele oferece a notícia de um contexto. Então, acho que a questão que aparece aí, que você está colocando do teu filho, e aí no caso do Daniel, e no caso do menino do Pai Fante, é que eles dão notícias, não de algo para a gente interpretar, mas de que o contexto, eles dão notícias de que o contexto está sendo muito visto, ou seja, ele passa ao lado de uma construção, de um viaduto, etc., e fala uma outra palavra diferente da que você utilizaria, mas que é perfeitamente cabível àquele lugar, àquele contexto. Vocês estão ali conversando e ele se queixa, em vez de falar um chega, ele se queixa que vocês estão falando, os termos estão dentro do contexto. Então, nos dão notícias de que é o que as autobiografias nos contam. Por isso que eu trouxe aqui essa coisa de que, por exemplo, né, é difícil ser autista porque ninguém me entende, né? As pessoas acham que eu não estou ali, né? Inclusive, o Celi fala uma coisa muito provocativa quando ele fala de que os cientistas não sabem nada e despejam na gente um monte de absurdo. Toda vez que eu leio alguma coisa do Celi, eu penso, cuidado para não despejar um monte de absurdo, né? Ou seja, o que ele está dizendo nós estamos aqui, né? Que você não nos escute não significa que não estamos. Então, quando você traz isso do teu filho, eu acho que ele dá notícia, Tânia, o tempo todo, quando dá uma bronca em vocês porque vocês estão conversando, ou aponta para a construção, é como se ele estivesse dizendo, eu estou aqui, né? Às vezes as frases, elas são faladas de um modo que você não as compreende, e aí a gente acaba porque a gente é neurótico, né? Então a gente está capturando mais as falas que a gente compreende, porque o bicho que gosta de sentido é o neurótico, né? A gente é escravo desse negócio de sentido. E aí as frases que oferece fora do contexto, a gente acaba desprezando, a gente acaba não prestando tanta atenção, né, Tânia? A gente, às vezes, nem as armazena. Você pode ver que, não sei, me diga se eu estou correta aí, mas eu tenho a impressão de que a gente lembra mais para contar para frente as que fizeram sentido para a gente, né? É verdade, é verdade. As outras que não fizeram sentido, aquelas que ele disse sem contexto, enquanto estava dormindo, a gente nem lembra para contar, né? É bem assim, é bem desse jeito mesmo. Mas vai saber qual que é mais importante para ele. Pode ser que as que a gente lembre sejam as mais importantes para a gente, e aquelas que a gente nem guardou tanto sejam as mais importantes para ele, né? Essas que não têm muita conexão com o que a gente deseja, né? Ouvir, né? Aí não é delicado? Olha que coisas de sutileza da clínica, né? Nós somos muito narcísicos, nós todos, assim, né? Então, a gente vai captar aquilo que conversou com a gente, que fez sentido. Mas eu fiquei pensando agora, assim, Tânia, pensei agora, assim, será que as que a gente armazena, guarda e faz sentido para a gente são as mais importantes para o sujeito autista? Entende? Eu não sei mesmo, estou aqui pensando, quais que são aquelas, será que as mais importantes para ele, as que causam espécie para ele, né? São essas que são só dele, ou são essas que comunicam comigo? Isso faz a gente pensar. Isso faz a gente pensar. Eu procuro ser muito sensível às coisas que o meu filho me traz. Eu sempre procurei respeitar ele como pessoa, como sujeito mesmo, independente desse contexto aí que o pessoal prega aí por aí, então, principalmente os comportamentais, que eu tenho uma relia, mas eu sempre procurei respeitar isso que ele me traz, as coisas que ele fala, de parar para ouvir, mesmo sem sentido. Aí, quando ele fala alguma coisa sem sentido, eu fico provocando ele para tentar fazer com que ele organize um pouco mais. Eu disse para ele o seguinte, ó, pensa primeiro na cabecinha para depois falar. Eu sou muito mãezão, né? Eu sou muito cabecinha, filhinho, sabe? Tá, gente? E aí eu falo, pensa primeiro na cabecinha para depois você falar. Aí agora ele já diz isso para ele mesmo. Quando ele quer falar alguma coisa, ele fala, pensa na cabecinha. Depois fala, pensa na cabecinha. Ele mesmo já diz para ele. E, assim, ele tem tentado, né, fazer as coisas assim, mas, assim, sempre de forma bem leve, para não invadir, para não
Sim, e pode ser, pensando aqui naquilo que o Francisco estava falando aí do A, B, Abá, e pode ser que essas que são só som, o só não é no sentido de menos, tá, gente? Os que são sons, vou tirar o só, os que são sons, pode ser também uma via interessante de jogo, né? Porque pode ser que, do mesmo modo que a gente se agrada com o sentido, ele se agrade com o som. Então, pode ser que brincar com o som seja muito interessante para ali, assim como vez por outra, a gente valoriza o sentido. Fiquei pensando nos modos de troca, né, Tânia? A gente poder jogar com o som também. Né? Vez por outra, brincar só com os sons, sem tentar transformá-los em sentido até. Porque Renata? Oi, Deixa eu só terminar, Vânia, você fala. Diga. Essa maniazinha que o autista, a grande maioria tem, de tampar os ouvidos com um dedo só e emitir um som, isso assim, você vê constantemente, né? Uma grande maioria de autistas faz isso, né? Eu acredito que seja para se ouvir mesmo, para ouvir esse som, para estar em contato com o que ele está produzindo de som, né? Eu acho que isso. Olha, essa leitura que você fez também é bem legal, né? Ou seja, não é só uma recusa, pode ser também alguma satisfação, né, Francisco? Essa daí, talvez não seja só uma recusa quando ele está produzindo som e tampa o próprio ouvido, pode ser para poder experimentar alguma coisa interna aqui, né? Porque realmente quando a gente tem alguma coisa diferente aqui, né? Faz um teste aí, todo mundo tapa e faz um som. O que é que acontece? Vibra, o corpo vibra. Isso pode ser um contorno, um modo de sentir, de estar, de alguma forma, ocupando um espaço. O corpo, sentir o corpo. Façam aí. Você vibra, né? E essa coisa da vibração também é apreciada, né, por muitos autistas. Vibrar o corpo. Vibrar o corpo e poder... Isso realmente é muito interessante. Vânia, alguém tinha levantado... Lena, você tinha levantado a mão antes da Vânia. Cadê tu, Lena? Isso, eu caí, infelizmente, eu não sei para onde vocês foram, voltei aqui. Eu lembrei de uma pessoa que eu conheço que utilizou um significante desse numa hora em que a gente neurótico, né, diria faz sentido, né? Mas e que depois eu não sei se a questão da sonora, né, a pessoa passou a repetir esse significante quase sempre e passou a ser algo apreciado pelos outros, né? Então eu não sei se o significante, vamos dizer, se passou a compor a borda dele, como é que a gente pensa isso, né? Daí ganhou a coisa da vibração, que eu peguei aqui, né, en passant, você falou, eu lembrei, né, que tem a ver, né, com a maneira que a pessoa fala, realmente é uma maneira estendida, né? Eu não vou falar a palavra porque pode, né, a pessoa pode se reconhecer, isso não é interessante, né? Mas até gostaria, porque é bem interessante que essa palavra, ela cresce, né? Isso, assim, teve resposta das pessoas, né, da família. Então, como é que fica? Esse significante acaba compondo a borda, né? Tem alguma coisa aí que é mais do que só uma resposta à angústia, né? Passa a ter um jogo, né? Se eu entendi bem. Tanto que, de vez em quando, Lena, a gente pega uma palavra, por exemplo, a criança grita chega, os pais ali se assustaram com chega e responderam como sentido, mas imagina que ao invés de você responder, você transforma aquilo numa música, né? Chega, 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 sei lá, a luz de Tieta, chega, chega, qualquer coisa dessa besteira. Mas é interessante a gente pensar, para além do sentido, pegando isso que a Renata colocou ali, né? A gente, neurótico, tem mania de ficar buscando, fazendo uma leitura de sentido em tudo, porque isso é nosso sintoma, essa é a nossa doença, né? Da doença do neurótico é essa. Mas é interessante, aí vem um desafio da clínica, conseguir prescindir do sentido para acessar essa outra reverberação, essa outra possibilidade. Vânia, o que você ia falar? Vocês já devem ter trabalhado, logicamente, aquele texto do Seminário 1, da Rosine Lefort, o Lobo, né?
que ele é o lobo, né, Lacan coloca, mas é a partir de uma palavra que ele acaba conseguindo depois um autobatismo. Eu lembrei disso, né? Então, uma palavra que se diga, ela tem sempre um valor aí, tem uma complexidade. Por mais que você esteja dizendo que só o neurótico que procura por trás algum sentido, eu acho que sempre tem um mistério em alguma palavra que se chega, até o chega, aí a gente está falando dela cheia de mistérios, né? Mas pode ser um som, pode ser uma reverberação, pode ser, entende? Não precisa ser necessariamente um sentido na ordem simbólica, como regularmente a neurose procura. Ela pode marcar por outros motivos. O lobo aí talvez não tenha a ver com a mesma, chegaria no mesmo lugar que o neurótico chegaria. Talvez o significante afete por outras vias, pelo modo que ele passa pela boca, pelo modo que ele reverbera no corpo, outras possibilidades, que não só necessariamente o sentido linguístico. Acho que é disso que a gente está tentando aqui hoje, né? Tá, obrigada. Mas não tem alguma coisa a ver com uma negação? Porque tanto chega, quanto essa palavra que eu não quero falar agora, quanto o Paifante também tem uma coisa de se colocar, né, um limite, né? Tem alguma coisa aí. Eu acho que atesta justamente no plano do autismo a recusa. Aponta, né, como ela até fala aqui, né, que Maleval coloca, que há aí, de certa forma, uma alienação, que ele vai dizer alienação retida, e essas frases espontâneas mostram, atestam que o sujeito está na linguagem, que o sujeito, o falacei, a autista, está na linguagem, mas está dessa forma, na sua recusa, numa defesa. Né? E a defesa, se a gente pensar os mecanismos, aí a foraclusão, o recalque, nada é infalível. Né? Para o autista também não vai ser, porque se a gente pudesse pensar, né, nessa recusa, que são todas recusas, o recalque é uma recusa, foraclusão, né, fosse 100%, e aí? Não teria como fazer absolutamente nada. Né? O narcisismo seria possível, né, essa coisa do si mesmo, e não é. E aí eu acho que esse parágrafo, eu vou dar um saltinho ali no texto, na 38, eu acho que esse aqui responde isso que você perguntou, Lena, e isso que a gente está conversando. Ó, vamos na 38, e eu estou considerando que todo mundo leu, então por isso que eu me permito, de vez em quando, dar uns saltos no texto, tá? Todo mundo está lendo aí o texto junto e tem ele acessível. Então, esforçando-se em manter as coisas em ordem, sem variação mínima, numa pura repetição do o autista parece trabalhar de forma incessante para fazer justaposições reais e não oposições significantes. Fazendo uso da língua sígnica, seu esforço reside na tentativa de reduzi-la a um sistema de regras onde não cabe o equívoco, chega, né? Própria do sistema simbólico, imperando o sistema de semelhanças do campo imaginário, o autista parece tentar tratar o real. Grandin, deixa eu só permitir aqui uma pessoa entrar, Grandi testemunha que pensa como o sistema do Google, palavra por palavra, palavra por imagem, ponto por ponto a coisa, utilizando dos signos icônicos, quer dizer, por meio de ícones, um signo é designado à sua codificação, como o desenho em forma de um menino ou menina nas placas de banheiro masculino e feminino, né? O signo é aquilo que você bate o olho, você já sabe que é um banheiro, e se é masculino ou feminino, não tem muita dúvida, não tem tanta ambivalência, né? É uma coisa mais que, de algum modo, guarda a possibilidade de controle de sentido, se for possível fazer isso. Para eles, o ideal seria estabelecer um código que conectasse as palavras de forma rígida e constante aos objetos, mas para situações previamente determinadas. Descartes, sua crise de angústia diante do imprevisto próprio do simbólico, interfere no seu vislumbre em manter tudo em ordem, atestando que os registros
parecem estar em circuitos estendidos, sem enodamento que configura o estabelecimento de uma relação entre real, simbólico e imaginário. Por que eu trouxe esse ponto aqui? Porque esse parágrafo nos conversa um pouco sobre a condução da clínica. Então, a gente vai interpretar o Chega, o Paifante, o Lobo, em relação ao sentido, ou a gente vai em outra direção? Se a gente estivesse atendendo na clínica da neurose, a gente buscaria a ambivalência da língua, ou seja, a gente buscaria os múltiplos sentidos possíveis por detrás. A questão é que no manejo aqui, a gente está propondo que no caso do autismo, a gente não encontraria, por este manejo, um bom resultado. Então, a gente está repensando o manejo a partir dessa diferença. Então, se há um esforço para manter a coisa... Deixa eu fechar aqui para ver vocês. Se há um esforço para manter o sentido congelado, ou seja, se há um esforço para organizar as coisas, manter as coisas em ordem, sem variação mínima, numa repetição do isso significa que, diante do chega, interpretar, talvez a gente só consiga uma recusa maior. Talvez, diante do chega, eu conseguir outras coisas, uma música com chega, um barulho com chega, o chega em vários tons sonoros, chega, chega, chega. Talvez eu consiga acessá-lo melhor. Eu não sei se ficou confuso isso que eu estou dizendo. Que a gente está tentando entender como funciona para pensar os melhores manejos. Na clínica da neurose, o nosso manejo é apostar que o sujeito neurótico, ele é uma clínica da desconfiança, né? Sempre desconfia do que diz e sempre tem um sentido por detrás. Mas a clínica do autismo não é uma clínica da desconfiança por excelência, porque a ambivalência da língua é justamente aquilo que se tenta evitar, né? Que se tenta recusar. Então, o manejo, talvez não devêssemos pensar o manejo tanto na direção do sentido, como seria na clínica da neurose, mas uma outra possibilidade. Então, o que eu posso fazer com essas palavras que não necessariamente cavocar o sentido delas? Que outras possibilidades eu posso fazer para essa fala espontânea, ou para essa ecolalia, ou para essa... Entende? Ou que mais eu posso fazer? Ou para essa mão que bate, que mais eu posso fazer que não nem proibir, nem retirar? A gente falou sobre isso, né? Os objetos autísticos a gente não arranca. Então, nem arrancá-los, nem limitá-los, por exemplo, um treinamento comportamental, né? Mas também não interpretá-los como seria numa neurose. O que mais eu posso fazer? Disso que a gente está conversando aqui. Alguém gostaria de complementar nessa direção? O que mais que a gente pode fazer, pensando se há um esforço para manter as ordens sem variação, propor uma intervenção variando a linguagem não geraria mais angústia? Sim, acho que essa não é a via, né? É por outra direção, né? É no sentido do que se propõe, né? Ampliar a borda, né? Fazer ali surgir, né, algo que possa incorporar novos elementos, e essa borda se amplie, né, e o sujeito possa avançar aí, né, nas suas, enfim, descobertas e tudo mais. E aí, talvez uma das grandes angústias, agora nossas, né, da clínica, se a gente suporta falar uma outra língua, se a gente suporta intervir num outro recurso, porque o analista neurótico, ele vai... nós somos amantes do sentido, né? Nós somos amantes da linguagem, o que significa, e nós somos pessoas desconfiadas com a língua, e a língua é para a gente ambivalente. Então, talvez um dos desafios da clínica com autismo é a gente conseguir prescindir do lugar confortável para a gente, para adentrar no lugar confortável para o sujeito autista. Porque se a gente tenta colocar o que é confortável para a gente, que é o sentido do texto e a ambivalência da língua, talvez eu crie um sentido desconfortável para o sujeito autista, que não é a proposta. Não, muito pelo contrário. Silvia Tendras, ela vai trazer no texto, acho que é o autismo,
de nossa época, Lacan e o autismo de nossa época. E ela vai pegar um termo que a Rick Lohan usou também, que Lacan usou lá num seminário bem para frente, que é o autismo A2, que seria um pouco essa posição, né, do analista, né, tá ali com seu paciente no autismo A2. Isso não quer dizer que o analista vai ficar, né, parado, né, autístico também, né, porque aí não teria sentido isso, né? Uma das posições que o analista tem que ocupar é uma recusa a isso que é o gozo autístico, essa coisa da imutabilidade, né? Mas ele precisa estar despido disso tudo que você está falando, que é da neurose, dessa coisa imaginária, né? Dessa da demanda, por exemplo. A demanda é fundamental aí pensar nesse contexto. Não querer nada, né? Não pedir nada, não é não querer, não pedir nada para esse sujeito, que ele aprenda, que ele melhore, que ele, né, cesse de tal sintoma disso ou daquilo, né? Dessa posição é angustiante frente, né, ao autista. O autista se angustia com a demanda do outro. Então, é se despir desse lugar, né, e propor uma outra coisa, né, que vai numa direção de ampliação, né, de que algo, né, seja possível aí incorporado, né, que possa perturbar aí essa defesa. O Gil quer saber em qual texto que ele acha o autismo A2. Tem no de Silvia Tendras, Lacan e o autismo de nossa época, está na opção lacaniana online. Então, seria isso dessa perturbação, mas de um determinado modo, sutil, dócil, e como todo tratamento psicanalítico, calcado na transferência, né? Porque tem que ser a partir daí, né? O sujeito precisa consentir com isso que vem do outro, e no autismo isso só é possível pensando na transferência. E aí já abre, como é a transferência no autismo? Aí isso já é outra questão, mas que eu acho que é por aí. Então, a direção do tratamento, acho que vai nesse sentido. Não é de demandar porque isso angustia, o sujeito se fecha. Não é tentar colocar uma simbolização, fazer jogo com a linguagem. Não, é disso que ele se defende. Se você vai com isso, o sujeito se angustia, né? E não é esse o papel do analista. É fazer uma parceria, né? É como Mas diz Dona Olivia, um guia que vai atrás. Quem aponta o caminho é o sujeito. Você só vai ali para, né, ajudá-lo, né, a caminhar. Mas esse talvez seja o ponto mais angustiante dessa clínica. Talvez esse seja o ponto que muitos desistem, e talvez esse seja o ponto que dificulta termos analistas que, de fato, consigam ocupar esse lugar. Rosana, você ia falar uma coisa. Mas vocês já falaram muito melhor do que qualquer coisa que eu pudesse falar. Mas eu gostei do que você disse, Renata, assim, que eu ia da linha do que eu estava pensando. Primeiro você tem que entrar na linguagem dele, né? Você vai lá, também, e introduz alguma coisa a mais para tentar ampliar a borda, a abertura, mas é realmente um desafio, né? E é curioso, porque a gente sabe disso para as outras estruturas, por que está escorregando no autismo? Por exemplo, na psicose, ninguém pega o discurso fragmentado psicótico e vai copiar, colar e devolver de volta, igual um quebra-cabeça. Toma, montei para você. Né? Enquadrei, montei, pode colocar na parede. A gente não faz isso na clínica das psicoses, a gente topa receber o discurso fragmentado, a gente não faz o esforço de entender, compreender, organizar e devolver. Então, a gente já sacou na clínica das psicoses e, por exemplo, a transferência na psicose, que é do campo, uma transferência mais de ordem imaginária, uma convocação frequente à ordem imaginária, a gente já entendeu. Então, assim, do autismo, por que vez por outra se escorrega nessa coisa de treinar e educar se a gente já sacou que não pode fazer isso na neurose, não pode fazer isso na psicose, por que no autismo seria diferente? Não estou dizendo que, inclusive, na clínica das psicoses, de novo, também muita gente não dá conta de atender psicótico. Muita gente fala, não dou conta, vou passar para frente. Não é todo mundo que dá conta, mas a gente já sacou como que essa clínica funciona. E do autismo escorrega mais para um lugar pedagógico. Muito frequentemente escorrega para um lugar pedagógico.
A gente não escorrega nas outras clínicas para pedagogia, por que escorrega no autismo? Alana? Para responder ao capitalismo? Que resposta maravilhosa, Alana. Terrivelmente maravilhosa. Foi a associação livre que eu fiz agora, né? Porque é exatamente o que você falou, Renata. Eu atendi psicótico estagiária, né? Da estagiária. E já vinha com essa coisa marcada, né? E com o autismo, não, né? E hoje o que eu me bato é o autismo e a psicose, né? E eu tô com um caso assim, que agora eu pedi para a mãe procurar um psiquiatra, e não o neuro mais. Né? Porque eu tô escutando isso, e aí também tem um discurso das outras áreas, né? Da fono, do TO, né? Que diz assim, quando eu digo, é TOD, e aí o profissional diz, mas é só isso? Não tem um TEA? Não tem uma outra coisa junto? Eu fiquei desesperada, não é só isso. Esse é só isso, já me desmonta. Bom, a gente não conseguiu avançar no texto conforme pensei que a gente tinha ponto 4 e 1.5, porque eu estou ambiciosa. A gente não conseguiu, mas eu gostei muito do debate hoje, na verdade, porque eu acho que a gente precisava organizar alguns termos. Achei realmente muito, muito bacana e gostei demais o quanto todos... Você vê como está todo mundo estudando, né? Você vê que todo mundo aqui trouxe leitura da opção lacaniana, trouxe leitura de Maleval, trouxe leitura... Isso eu estou achando muito bacana. O grupo está estudando e a gente está conseguindo complementar com uma puta qualidade. Achei realmente o encontro hoje, saio daqui muito, muito feliz mesmo. A gente continua, então, no ponto 4, 1.5 da tese, ou seja, sobre o 1 e depois, na sequência, sobre o processo de negação na constituição psíquica, mas com essa enorme qualidade do debate, que realmente eu fiquei encantada com as participações. E quero agradecer especialmente a Tânia, por você ter trazido a autobiografia, né? Porque os pais dos autistas e os sujeitos autistas é que nos vão trazer o texto. Sim, sim, muito. Obrigado, Entende? Tânia. Nada, que isso. É bom estar falando também, né, para a gente que vivencia isso tão de perto, né? E aprender também, né? Eu só pensei nisso que a gente está conversando aqui, Tânia, mais claramente sobre por que é tão difícil propor uma análise, que as pessoas dão conta de sustentar o lugar do analista diante do autismo, quando você foi falando sobre essa coisa, do que a gente... Né, teu filho está ali falando o tempo todo, mas a parte que a gente guarda é aquela que causa conforto na gente, né? Que é o sentido. Sim. Eu pensei, gente, o analista também está fazendo isso. Sim, uhum. E para a gente que é família, é muito complicado, porque a gente não tem esse entendimento de vocês que estudam, que são, né, que é diferente a nossa visão. E a grande maioria, né, porque, assim, infelizmente, o discurso comportamental, ele domina a cabeça dos pais. E induz a gente a ter somente essa percepção. Isso, para mim, é muito negativo, porque aí o sujeito ele fica embotado, né? Fica fora do contexto. Mais ilhado, cada vez mais ilhado, como se ninguém, pegando lá a autobiografia de novo, né? Como se ninguém o entendesse, não desse conta de escutá-lo, né? Sim, e a minha preocupação, assim, depois que eu comecei a estudar e pesquisar essas coisas, eu fico pensando numa sociedade como a nossa, com essa sobrecarga de diagnóstico autístico, né? Porque todo mundo tem autismo, está complicado isso, na minha cabeça isso não se encaixa. E aí, como será essa sociedade daqui a pouco tempo? Tá? Assim, a minha visão é tipo assim, daqui 5 anos ou menos. Eu não penso mais a longo prazo, eu penso a curto prazo. Eu acho até que a gente já está vivenciando uma coisa que é muito grave. A minha visão é essa. Né? E debater isso com pais é difícil, tá? É muito difícil. Pelo menos aqui onde eu moro, eu sou de uma cidade do interior, discutir a psicanálise, principalmente com os familiares, é complicado, mas complicado, porque todos eles querem que o filho fale, que o filho se comporte, que o filho se encaixe. E aí Aqui também, Tânia. Não é só aí, não. Fica tranquila. Gente, isso para mim me angustia, porque assim, eu sempre fui de deixar meu filho muito solto, muito leve, muito livre, entende? Eu fiz muita coisa no feeling, na verdade.
porque eu gosto da humanidade, então eu fiz muito por essa área. Quando eu comecei a entender um pouco mais, eu falei assim, poxa, eu estou certa, estou legal, estou bem, ele está bem, ele é alegre, ele é feliz. Entende? É quando eu vejo alguém da família mesmo fazendo alguma coisa contra, oh, não é assim que faz com autista, não, eu já logo pago uma, né? Mas é complicado, e a gente vê que o sofrimento aumenta, né, dos familiares, as mães, principalmente, que são as que estão mais ligadas diretamente. Tanto, Tânia, que a gente tem visto, para fechar aqui nosso argumento, a gente tem visto uma divergência importante, e é tanto que a gente falou sobre isso alguns encontros atrás, entre a associação dos autistas e a associação dos pais dos autistas. A gente está vendo divergências de opiniões mesmo. Tanto que a Associação dos Sujeitos Autistas mandaram para o Ministério dos Direitos Humanos sobre a questão dos excessos de terapias, lembra? Mas a Associação dos Pais dos Autistas ficaram muito bravos com aqueles documentos. Então, você vê que, mesmo dentro das famílias, tem uma divergência entre uma associação dos sujeitos e uma associação dos pais. A associação dos pais é muito comumente de pais de crianças, né? Então, tem uma divergência. Bom, eu vou encerrar porque a gente estourou nosso tempo total. Daqui 15 dias, então, a gente volta no 1.4 e 1.5 da tese. E quem não tiver a tese está no drive do grupo do WhatsApp. Francisco, quer complementar algo para a gente fechar? Não, foi ótimo. Acho que esses momentos assim que a gente fica, né, tentando dar conta, faz avançar muito. Né? Eu acho que eu gosto desse momento de debate aqui, gostei muito, obrigada pela participação de todo mundo. Eu, Francisco, precisávamos desse debate. Beijo para todo mundo e a gente se encontra daqui 15 dias. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Boa noite para todo mundo. Igualmente.